Início a apresentação do nosso trabalho sobre as ações possessórias e a questão de desigualdades sociais no Brasil. Nosso trabalho ele tem por base um documentário do Eduardo Coutinho da década de 80. Inicialmente não seria um documentário, seria um filme da década de 60, mas por uma ação militar da ditadura e não revolução da ditadura, ele foi ele foi interrompido e deu lugar a esse documentário. O documentário ele conta sobre o João Pedro Teixeira, tem como personagem principal o João Pedro Teixeira. João Pedro Teixeira foi um trabalhador rural que lutava por direitos desses tipos de trabalhadores, de pessoas que trabalhavam nos grandes latifúndios para os grandes donos de terra do Nordeste. Ele foi assassinado em 1962 e queria então diminuir essas desigualdades, tendo em vista que naquela época, além de trabalhar, essas pessoas, esses trabalhadores ainda tinham que pagar uma certa taxa aos latifundiários. Então era uma coisa muito absurda. Enfim, essa busca dele, ele foi o primeiro que fundou, que tentou fundar e conseguiu fundar algum tipo de associação, porque naquela época a mulher dele, em uma das passagens mais importantes do documentário, fala que essas associações que tinham finalidade assistencial, elas não poderiam levar o nome de associações, porque senão eles eram fortemente perseguidos. Então eles ganharam o nome de ligas camponesas. Enfim, com o passar do tempo algumas coisas mudaram, outras não, como foi a questão da desigualdade. Hoje ainda no Brasil, segundo os dados do MTST, nós temos cerca de 120 mil pessoas que moram debaixo de lonas perto desses grandes latifúndios de terras. E por outro lado, o nosso Código de Processo Civil, ele possui alguns mecanismos que são chamados de ações possessórias, em que eles têm poder de conceder realmente a posse, né, para as pessoas. Aí o nosso trabalho principal ele foi tentar analisar se essas ações possessórias contidas no nosso Código de Processo Civil, se elas podem ser utilizadas como meios de combate às desigualdades sociais, ocasionadas então nesses conflitos agrários em que há diversos pelo Brasil. Seguindo aí o raciocínio do Rodrigo, nós procuramos também falar um pouco sobre a evolução do direito agrário no Brasil. E aí, primeiro nós temos que pontuar o que vem a ser o direito agrário. Pois bem, nós aprendemos que o direito agrário é a relação do homem com a propriedade rural, ou com uma terra, ou a terra, como nos tempos antigos, em que o homem tinha necessidade, por exemplo, de se alimentar. Então ele usava da terra para fazer isso. Então ele tinha essa relação. Aí passando um pouquinho adiante, nós temos ainda falando lá bem do passado, nós temos a situação em que um dos grandes ajudadores do desenvolvimento do direito agrário, auxiliadores também, por que não, foi o direito grego, passando à frente aí do direito romano à época. O direito grego muito acrescentou a essa evolução. Aí vindo aqui até meados lá de 1822, quando apareceram então os primeiros latifundiários, mais à frente nós temos ali o Tratado de Tordesilhas, depois mais um pouquinho ali não respeitando o tratado, nós temos as leis, das terras, né? E aí um pouquinho mais para frente nós temos algo muito interessante, que é a Constituição de 1946, que ela começa a progredir nesse crescimento, nessa evolução do direito agrário aqui no Brasil. Tanto que alguns doutrinadores a colocam como um marco. Após a Constituição de 1842, nós temos hoje a nossa Carta Magna, a presente Constituição de 1988, que consolidou lá no artigo 22, inciso 1º, que compete à União legislar sobre direito agrário.
Ou seja, acompanhando essa evolução, nós temos um grande crescimento. Podemos dizer assim que aquilo que foi exposto lá no documentário, por mais que hoje ainda, como o Rodrigo já bem falou, sofram dificuldades, ainda temos algumas situações de pessoas que moram debaixo de lonas próximo a essas terras, nós temos sim uma evolução, podemos pontuar sim uma evolução. Então, nós temos hoje na nossa Constituição lá, que compete à União legislar sobre direito agrário, e ainda mais nós temos o Estatuto da Lei das Terras, salvo engano, que mostra e demonstra muito que aquilo que veio sendo buscado desde lá atrás, fortificado, hoje podemos dizer que talvez mínimo, mas há uma grande evolução sobre. Bom, e dando continuidade na fala do Rodrigo e do Emerson, né, essa constatação ela reforça a hipótese de que a falta de prioridade, a falta de consideração da função social das terras nas ações possessórias, ela contribui para a ineficácia desse próprio princípio. Contribui também para o acirramento dos conflitos agrários que já são muito intensos no Brasil, principalmente pelo fato de que a distribuição da propriedade, especificamente da terra arável, ela é escandalosa. No Brasil, por exemplo, em 97, cerca de 1% dos proprietários controlavam 43% das terras aráveis, enquanto 153 milhões de hectares são mantidos incultos. Nessa ideia, nessa linha de raciocínio, a função social da terra é exigível nas ações possessórias envolvendo ocupações coletivas, por movimentos sociais de luta pela terra e tudo mais. Essa questão para exame não só no campo do direito civil, mas agora no campo do direito agrário. E aqui vale reforçar que o direito agrário está estruturado em princípios fundamentais, como o princípio da função social, que a gente acabou de falar, o princípio da proteção à posse agrária, que são extremamente fundamentais e exigíveis para uma igualdade.